Pergunta 853. As pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Há nisso fatalidade? Interessante, né? Mas se ela escapou, não é fatal. Fatal é aquilo que não pode ter volta. Se ela escapou, porque não era fatal. Talvez o outro era, né? Tem gente que vive de perigo em perigo, uma hora o perigo chega, né? Fulano de tal estava fora da sua zona de conforto e motivado e subiu o Everest, o K2, 1, 2, 3, 4, 5. Um dia veio a avalanche e o matou. Escapou de várias e morreu em uma. E aí? Isso é destino? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado a esse ponto, de forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. É aquilo, né? Morreu. Morreu é fatal. Por quê? Não tem como voltar. E não morri não, peraí, não, dá um F5 aí. Reinicia o game, não tem. Aquele corpo não volta mais. Agora só outro corpo em uma outra encarnação. Então isso é fatal. Aquilo que não volta mais se tornou fatal, né? Então essa é a questão importante. Se ele escapou de vários, não importa. O que é fatal? No sentido que a gente está dando aqui. É a hora que ele morreu. E os outros? São escolhas. Ele escolheu morrer fatalmente também. Suicida, fatalmente ele vai morrer. Foi uma escolha dele. Ele estava programado a ser um suicida? Não. Então a gente tem que entender essas coisas importantes. Tudo aí estamos dentro do campo moral, né? Porque a fatalidade do ponto de vista físico já foi tratada. Já tratamos aqui nas perguntas anteriores. Agora estamos na fatalidade no sentido moral. No sentido moral só há uma fatalidade, que é aquilo que você chegou a um ponto sem volta. E o mais claro deles, a morte. Pergunta 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Se fatal só é o momento da morte, então se não chegou a nossa hora de morrer, a gente não vai morrer? Não perecerás, e tendes disso de milhares exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero de morte a do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Isso é muito interessante, né? Falando de tal, por exemplo, ele escolhe um corpo com insuficiência cardíaca tardia. Então ele sabe qual é o gênero de morte dele, muito provavelmente, se ele não suicidar, se ele não fizer alguma escolha absurda, morte por parada cardíaca. Ele já sabe. Então talvez inconscientemente ele pode até começar a se cuidar, né? Cuidar do corpo e do espírito. Ou ele pode meter o pé na jaca e antecipar essa morte. Depende de cada um de nós. Então, nós sabemos, as pessoas e muitos espíritas, infelizmente, ainda estão nessa. Fulano de tal morreu engolido por uma cobra. Ai, foi expiação. Fulano de tal morreu atropelado por um carro. Foi expiação. Fulano de tal morreu dormindo. Ai, ele foi abençoado. Morrer. Se morreu comido por uma cobra, por um leão, esquartejado, se morreu num micro-ondas de tráfico de drogas, se morreu dormindo de câncer, morreu. Morreu, acabou. Agora vamos seguir a vida vai continuar. O gênero de morte tem um impacto psicológico em alguns, mas o que importa para o estado desse espírito após a morte é o gênero de vida, não é um retrato.
A morte é um retrato. Morreu, pum. Quanto demorou isso? 5 segundos, 1 segundo, meia hora, 30 dias. Agora a pessoa viveu 80 anos. É isso que importa. O que ela é agora são os 80 anos, não foi 5 minutos. Não foi uma bala perdida que acertou o cérebro e morreu ali instantaneamente. Mas as pessoas ficam nessa. Essa pedagogia da culpa e do medo. Morreu assim, morreu assado. Ai, ele morreu no dia que o Brasil estava feliz. Ai, tem gente que morreu no dia que o Brasil estava triste. Tem gente que morreu no Brasil no dia que não aconteceu nada. Todo dia, o tempo todo, morre gente. E a felicidade dela não é como ela morreu, é como viveu. Vamos sair dessas, sabe, desses contos de fada, sabe, dessas necessidades de botar culpa nas pessoas, necessidade de exaltar outras. A Bíblia, essas invenções. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, o outro morreu, tudo invenção, que ninguém sabe nada, tudo invenção. Tudo invenção, isso é teologia, isso é alta cristologia. Mas as pessoas gostam dessas coisas. Respeitamos, mas estamos no canal Estudos Avançados de Espiritismo, onde não somos maiores conhecedores, mas nos propomos a sair do senso comum. Essa é a questão.